E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonas, para quem não me conhece, tá? O nick é Zombie. Tô começando esse projeto novo para trazer para vocês conteúdo de qualidade e prático. Então, algumas coisas eu senti falta enquanto eu estava tentando aprender linguagens novas, principalmente mais novas, mais recentes, tá? Tecnologias mais recentes. E aí eu quis trazer para vocês alguma coisa que fosse similar a isso, que fosse conteúdo de qualidade e que vocês não ficassem refém de curso, tá? E esse é o primeiro vídeo que eu estou trazendo aqui. E eu espero que, para quem nunca teve nenhum contato com nenhuma linguagem de programação, com nada, consiga, atendendo os pré-requisitos que eu vou passar agora, consiga vir junto comigo e fazer esse programinha em Python em 5 minutos, tá? Quem não conseguir fazer em 5 minutos, quem tiver dúvida, pode usar a seção dos comentários para poder conversar comigo. Mas agora vamos direto ao ponto, porque vamos fazer isso aqui funcionar, tá? Então, beleza, guys. Tocando aqui os 5 minutos, eu preciso que vocês tenham duas coisas para a gente começar. Primeira coisa é o Visual Studio Code, ele tem que estar instalado na máquina de vocês. Segunda coisa, tem que estar instalado o Python também, porque a gente vai programar em Python aqui para fazer o nosso primeiro programa, que vai ser uma calculadora, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente abrir o Visual Studio Code, vai ter nessa tela de bem-vindos aqui, a gente vai criar um novo arquivo e ignora todo o resto. Quando a gente clicar em novo arquivo, a gente vai ter aqui um Python file. Vai ser uma das nossas opções, porque a gente tem o Python instalado. Então a gente vai colocar aqui um Python file, tá? E ele vai abrir aqui pra gente. Vou fechar essa aba de bem-vindos. E aí aqui eu vou começar a fazer o nosso código, tá? Na prática. Então a primeira coisa que eu vou colocar é um comentário, que é com hashtag aqui em Python. E vou colocar nosso primeiro programa, que vai ser a calculadora simples, tá? Calculadora simples. Beleza. Mais para baixo aqui, vamos direto ao ponto. Então a primeira coisa que eu preciso quando a gente vai calcular, a primeira coisa que a gente insere numa calculadora é o primeiro número, né? Então o número 1, vou colocar dessa forma, tá? Ele vai receber o quê? Um float, né? Então eu vou converter para float o que o usuário inserir, que é um tipo numérico, ok? E aí eu vou pedir um input, né? Que vai ser o que o usuário vai colocar para mim, e digite o primeiro número, tá? Fechou isso aqui? Então, o programa vai pedir para o usuário colocar esse primeiro número, tá? Logo em seguida, eu vou pedir uma operação, porque na calculadora o que a gente faz? A gente coloca o número, digita uma outra operação, e aí a gente vai e coloca o segundo número, né? Então eu vou colocar aqui uma operação que vai receber o input, dessa vez uma string mesmo, tá? Então o padrão é vir string, que é texto, tá? Então não preciso colocar aquele float antes. Então eu vou colocar, digite a operação. Ele já até sugeriu aqui para mim, eu só aperto o tab e ele vai autocompletar, tá? Então a operação vai ser mais, menos, vezes ou dividir, que é a nossa calculadora simples, tá? Vou apertar o Enter aqui. E agora eu preciso do segundo número. Ele já entendeu o que eu estou fazendo, né? Então ele já está me dando algumas dicas ali. Se vocês quiserem apertar o tab, ele vai digitar tudo para vocês. Pronto, tá vendo? Mas se vocês não quiserem, vocês podem simplesmente vir aqui e digitar. Eu sugiro para quem está começando, vai devagar, vai digitando, para vocês poderem aprender como escrever direitinho as coisas e gravar na memória de vocês. Quem já está mais avançado, pau na máquina, tá? Então, vou colocar aqui um float. E aí, vamos lá, input, digite o segundo número. Não tem erro, ok? O segundo número já está na variável 2. Então, a gente tem a primeira variável com o número 1, a segunda com a operação e a terceira com o número 2. Agora, a gente precisa fazer a lógica. O que a gente vai fazer com essas três variáveis? Primeira coisa, a gente vai ter que comparar. Então, se for soma, a gente vai fazer uma coisa. Então, se a operação que a gente pegou do usuário, ela for igual, que é o nosso comparativo, a mais, né? Soma. O que a gente vai fazer? Eu não vou dar um resultado, eu vou dar um print direto na tela. Então, eu vou dar print, e aí eu vou colocar aqui o resultado da soma e aí eu vou colocar o string concatenado, né? Que é um texto. Converto o número 1 mais o número 2, que é a minha operação, tá? Converto ela para string e concateno com o resultado da soma E. Isso eu vou fazer para todas, tá? Então agora eu vou fazer um elif, né? Que é else, né? Else, então, se for soma, eu faço uma coisa. Se não, eu vou fazer uma outra coisa. Então, se for subtração, operação igual a menos, então eu vou colocar o quê? Print, o resultado da subtração é. E aí ele já entendeu o formato que eu estou usando. Então ele já vai me sugerir aqui, tá? Isso é normal do Visual Studio Code. O resultado da subtração é
conversão de string de número 1 menos número 2, ok? Agora a gente vai para o próximo, que é se a operação for multiplicação, tá? Enter. Ele vai pegar o formato. E agora a divisão. Então, se a operação for divisão, a gente vai fazer o quê? A validação se for divisível por 0 ou não, ok? Então agora a gente vem. Se o número 2 for diferente de 0, tá? Porque não pode dividir por 0. Então, se for diferente de 0, a gente vai e faz o normal. O resultado da divisão é, mais uma vez eu converto o resultado da divisão para string. Porque passou aqui nesse se, então o número é diferente de 0. Só que se o número for igual a 0, ele vai entrar nesse else. Então, ele vai vir aqui, ó, do início. Se a operação for divisão e o número for igual a 0, ele vem aqui e vai imprimir erro, divisão por 0 não é permitida. Tá pronto o nosso programa. Agora eu só vou colocar aqui um else, tá? Bateu aqui nossos 5 minutos agora, else. Vou imprimir operação inválida. Então, se a operação ela não for nem soma, nem subtração, nem multiplicação, nem divisão, ela vai ser inválida, porque eu só quero trabalhar com isso, tá? Tá pronto o nosso programa, agora vamos rodar. Eu vou segurar Ctrl e apertar o F5. O Visual Studio Code vai pedir para salvar o meu documento. Eu vou salvar aqui nos meus documentos só para facilitar. E vou escolher o Python Debugger aqui para a gente trabalhar. Selecionei o Python Debugger, ok? Para que a gente já fez o nosso programa, vocês viram que eu dei um corte aqui, tá? Porque a minha câmera estava em cima aqui do terminal e aí vocês não estavam vendo eu interagir, ok? Mas a gente já terminou o programa. Então, recapitulando aqui rapidinho. Soma, subtração, multiplicação, divisão, com tratamento para dividir por 0. E se não for nenhuma dessas operações, então se, e aí não for nenhuma, aí ele vai dar operação inválida, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar o Ctrl F5, tá? E aí ele vai apresentar para mim a primeira interação, que é digite o primeiro número. Então, vamos testar a soma, 15 mais, 15, né? Qual que é a operação? Mais, tá? E o segundo número é o 22, ok? Beleza. Então, ele vai e dá o 37. Como esse programa é só uma run, então eu tenho que rodar de novo com Ctrl F5, tá? Vou colocar o primeiro número, que vai ser o 26, tá? Vou colocar a operação de menos e vou colocar um 45.18, ok? Porque o formato é americano, tá? E no formato americano você não vê vírgula, você vê com ponto para colocar as casas decimais. E aí ele colocou corretamente já em negativo, menos 19.18. Para multiplicação, a gente vai rodar novamente Ctrl F5. Vou colocar aqui o 13 e vou multiplicar, né, por 22. 13 vezes 22 vai dar 286, ok? Para divisão, vamos testar a primeira divisão normal, Ctrl F5 novamente. 89 dividido por 66 vai dar 1,34. E agora, ao dar Ctrl F5 novamente, a gente pode testar a divisão por 0. Então, eu vou ter 1 dividido, tá, por 0. E aí ele vai apresentar para mim erro. Divisão por 0 não é permitida, porque a gente fez o tratamento de forma correta, tá? Se atentem a, fez a calculadora básica, tratem a divisão por 0. E o segundo ponto, tá? Na hora de fazer as casas decimais, a menos que vocês tenham feito um tratamento específico no código, utilizem, por favor, o pontinho em vez da vírgula, senão você vai quebrar o código, tá bom? Porque a vírgula ele vai entender como se fosse texto, tá? Uma outra coisa que eu queria falar pra vocês, guys, esse aqui veio direto ao ponto, a gente fez alguns testes, mas a gente fez ele em 5 minutinhos, tá? E eu vou fazer um outro vídeo explicando cada parte dele. Então, se vocês tiverem com dúvidas, deixem aí nos comentários, porque aí para o próximo vídeo onde eu vou vir e destrinchar esse pedacinho aqui pra vocês, aí eu vou utilizar a dúvida de vocês de base para poder explicar melhor, ok? Eu prefiro que vocês aprendam assim para quem não teve contato nenhum, tá? Do que vocês verem aquele monte de teoria para depois aplicar alguma coisa. Então, aplicou isso aqui, vocês já vão entender alguma lógica, e aí, se tem alguma dúvida, fala comigo, que no vídeo de explicação eu venho e trago tintim por tintim para vocês. Valeu, guys? Obrigado pelo tempo de vocês, não esqueçam de comentar e até a próxima.